Bom dia, novamente. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje, nós vamos ter uma cerimonialista convidada, que faz parte da nossa área de talentos humanos, que é o Yuciane, e ela vai conduzir o evento com vocês. Yuciane, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer receber todos vocês aqui. No segundo dia, repleto e cheio de conhecimentos, né, gente? Acho que é muita informação que a gente recebeu aqui desde ontem, né? Na terceira edição da DT Week, essa semana da transformação digital, dedicada à discussão de temas sobre inovação e tecnologia. A palestra de abertura de hoje é a Conexão Sem Fronteiras, o LinkedIn como meio de dar asas à sua carreira. E nós temos aqui o nosso convidado e executivo de relacionamento, voltado para soluções de talento do LinkedIn. Tem o papel de criar, junto com os seus clientes, um caminho vencedor para recrutarem mais, melhor e com ótimo retorno sobre o investimento, mantendo a proximidade e a qualidade de atendimento que eles merecem. Como bons mineiros que somos, vamos receber com uma salva de palmas Diogo Marra. Bom dia, senhores e senhoras. Prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente porque só de estar nessa terra aqui eu já fico emocionado, porque eu sou de Uberlândia, não sei se vocês sabem. Formei aqui, me desenvolvi aqui, e é um orgulho muito grande ver que empresas da região estão trabalhando com o tema mais falado no mundo. Isso aqui que a gente está discutindo, tudo isso sobre inovação digital, automação, futuro do trabalho, são temas que as organizações mais modernas do mundo investem milhões e milhões de dólares para trabalhar. E a gente consegue ver que a gente tem vários casos de começar esse tema aqui de sucesso. A gente vê uma garagem de inovação, a gente vê um Brain, a gente tem coisas aqui que remetem às empresas de altíssimo nível do planeta. E isso aqui, cara, me dá muito orgulho. Porque é minha cidade, é de onde eu vim. E ver isso acontecer aqui coloca vocês em par com grandes outras cidades, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem Florianópolis, que já tem suas células de inovação e que podem contar com tecnologia de ponta de vocês que vocês estão desenvolvendo aqui. Falar um pouco de mim, então, como eu comentei, eu sou um berlandense, formei na UF. Por mais incrível que pareça, eu sou engenheiro mecânico. Acho que ninguém imaginava, né? E trabalho no LinkedIn há 4 anos na área de solução de talentos. O que é essa área? Só para dar um pouco mais de contexto. Dentro da área da solução de talentos, a gente entrega para o RH, inclusive Tiara está aqui representando o meu time cliente, para trabalhar 2 temas principais, que é, primeiro, trazer gente boa para dentro de casa, para que a Algar contrate, e, obviamente, trabalhar a marca da Algar para ser mais atrativa para as pessoas que estão de fora. Vocês, um dia, procuraram informações da Algar antes de começar a sua carreira. Então, a ideia é a gente fazer justamente aproximar pessoas das empresas, e eu vou falar disso mais para frente, quando a gente for falar, literalmente, de conexões sem fronteira. Bom, qual que é a agenda de hoje? São 3 temas extremamente importantes para a gente. Então, começo a abertura aqui falando sobre futuro de trabalho. Depois eu vou falar sobre o LinkedIn como vitrine do mundo de negócios, que foi um dos temas mais requisitados pela Renata, e acho que esse é também um dos meus preferidos. E depois, como usar o LinkedIn para o seu desenvolvimento pessoal, né? O que o LinkedIn pode fazer para ajudar vocês a serem profissionais melhores, enfim, para avançar a sua carreira. Falando do futuro do trabalho, o LinkedIn, recentemente, isso de 2017 para cá, fez uma pesquisa junto com a McKinsey, que é um grande instituto de pesquisa, e eles trabalham com dados, sobre o futuro do trabalho. Dessa pesquisa, a gente teve 2 resultados. Um resultado preliminar, que fala um pouco sobre 3 temas principais, que a gente descobriu que são tendências no mundo, isso está acontecendo também aqui no Brasil. E depois uma pesquisa um pouco mais profunda, com dados mais complexos, que a gente vai lançar dia 13 de novembro. Portanto, acho que aqui no nosso bate-papo eu vou começar a falar da pesquisa preliminar, que já traz dados e informações extremamente relevantes para a gente. E dia 13 de novembro, que eu vou até anunciar aqui no final da apresentação, a gente vai ter dados disponíveis sobre a maior pesquisa sobre o futuro do trabalho que já foi feito, com base nos dados do próprio LinkedIn dos nossos usuários. Se for parar para pensar que a gente tem quase 600 milhões de usuários na rede, você pode entender um pouco da profundidade da pesquisa que a gente vai fazer. Bom, e para falar de futuro do trabalho, a gente levantou 3 coisas principais que vão literalmente abalar as fundações do mundo do trabalho, que são a inteligência artificial. Acho que todo mundo aqui já está introduzido ao tema, acho que
ontem no próprio DT Weeks já falaram sobre isso. E é um tema que traz muito desconforto, medo, insegurança, certo? E acho que todo mundo aqui vive um pedaço do que é a automação do trabalho em inteligência artificial. Depois a gente vai falar sobre o gap de habilidades, isso muito falado dentro das mesas de RH, sobre, putz, eu preciso de gente que tem uma formação X, mas não tem gente suficiente no mercado. Já devem ter ouvido isso quantas vezes no Jornal Nacional? Faltam trabalhadores na área tal. E aí você fala, putz, mas tem tanta gente, por que falta, né? Então eu vou falar um pouco sobre o gap de habilidades, que é o segundo ponto principal que foi levantado nessa pesquisa. E o terceiro sobre o trabalho independente, que é uma tendência mundial muito forte, e isso está começando no Brasil, principalmente por questões legais. A gente teve algumas mudanças na legislação a partir da metade do ano passado, e isso com certeza vai afetar justamente esse ponto no Brasil. Então, se eu fosse elencado aqui uma das tendências que mais vai exigir esforço das empresas para entender como funciona, tanto por questão populacional quanto por questão legal, é a questão do trabalho independente. Tá? E eu vou começar a falar de inteligência artificial e automação. É um tema polêmico, sim, com certeza, mas é um tema que me traz muito alento, porque eu imagino que a inteligência artificial, quando ela entra em jogo, ela entra para melhorar o que nos faz humanos. Isso foi falado muito na palestra da Lígia ontem, né? Porque o ser humano, desde a Revolução Industrial, ele vem focado 100% no trabalho. Né? Então, a gente já ouviu dos nossos pais, o trabalho dignifica, vai trabalhar, esse tipo de coisa. Meu pai me falava muito. E isso é o que dava a cara para a gente, mas automaticamente, por se dedicar tanto ao trabalho, a gente não conseguia fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Sempre houve, por exemplo, no passado, quando a sociedade era um pouco mais machista, tipo, o homem que cuida do trabalho e não dá atenção em casa. Então, a família sempre ficava muito mais por conta da mulher, e graças a Deus isso mudou. Então, hoje a gente divide esse fardo aos dois, mas, de qualquer modo, são as duas pessoas da família distantes, né, da realidade por conta do trabalho. Quem nunca viveu isso? Quem vive isso hoje? Acho que todo mundo aqui, né? Então, eu vejo a inteligência artificial e a automação do trabalho como uma forma de especializar o ser humano a ponto de liberar tempo para que o ser humano invista nas coisas que realmente importam para a sua vida. Né? E o mais legal, dentro dessa pesquisa que a gente colocou, é que, dentro de todas as posições de trabalho que existem hoje, 51% delas estão suscetíveis a serem impactadas pela inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia do número, eu estou falando de mais ou menos 400 a 800 milhões de vagas seriam extintas em 10 anos. 12 anos, vai. É muita coisa. E isso aqui, é importante falar, isso aqui não é um número líquido. Tá? Obviamente, quando você começar a aumentar a tecnologia, vagas novas vão ser criadas e tudo mais, mas esse impacto é um impacto monstruoso. Eu estou dizendo que uma América inteira, incluindo os Estados Unidos, pode ter vagas extintas por conta da inteligência artificial. E o mais legal é que, quando você pensa em automação, você pensa também em o próximo passo do futuro, que são as pessoas que vão gerir isso, que são as pessoas que vão estar por trás dessa habilidade, são as pessoas que literalmente vão tocar essa inteligência artificial com o lado humano. Até porque a inteligência artificial em si, tácita, aquela que a gente vê no filme, da máquina que pensa, isso não vai existir tão cedo. No entanto, a automação em si toma essa característica. Então, é uma mudança muito forte no mundo do trabalho. Quando a gente vai falar, então, da segunda consequência, agora eu vou conectar o segundo ponto com o primeiro, o mundo tem mudado muito e as pessoas estão cada vez mais conectadas e mais independentes. Acho que nessa sala aqui, só de bater o olho, eu estou falando que metade das pessoas que já estão nessa sala aqui são millennials. Quem tem menos de 25 anos? Levanta a mão. Mais ou menos. 28, que está bem na nota de corte. Tá, beleza, aumentou. Essas pessoas, o millennial, a pessoa da geração Y, que o pessoal comenta, geração Z, são pessoas que pensam mais em independência, que buscam um ambiente de trabalho mais leve, um equilíbrio entre trabalho e vida, e a gente vê isso tanto pelo ambiente aqui, desse ambiente tecnológico, vocês vivem isso todo dia. Sabendo disso, as pessoas que trabalham dentro do mercado hoje procuram um trabalho mais independente. Um trabalho onde ela se sente mais incluída dentro da vida social como um todo e onde ela se sente mais confortável de desempenhar suas funções. Só para vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos, falando em trabalho independente, eu tenho mais de 60 milhões de trabalhadores independentes.
Vocês têm noção do qual que é o tamanho da PEA do Brasil, da população economicamente ativa? São 95 milhões de brasileiros hoje. Eu estou dizendo que mais de 2/3 da população economicamente ativa do Brasil são equivalentes aos trabalhadores independentes nos Estados Unidos. Freelancers, programadores, pessoas que trabalham por conta própria. E olha que engraçado, o contraste. No Brasil, é 1.300.000 apenas. Então, isso aqui é aquilo que eu falei no começo. É, para mim, a melhor tendência, porque se isso acontece lá, vai acontecer aqui, principalmente depois da questão legal do ano passado. Então, hoje, as organizações, e vocês como membros dessa organização e de outras organizações, têm que parar para pensar de como que eu consigo alterar as minhas relações de trabalho para que eu consiga entender uma tendência que não vai mudar em um curto espaço de tempo, acho que nem um longo, porque isso está intrínseco no modo de se comportar das pessoas que formam a força de trabalho, e como eu transformo essa relação de trabalho em algo produtivo para os dois lados. E esse é uma preocupação imensa de todas as organizações. Porque, querendo ou não, o comportamento social do jovem, da pessoa que entra, ele continua sendo o mesmo. Né? Aquela questão do questionar o trabalho cego, etc. E eu acho que isso é válido, a qualidade de vida é válida, é um ponto extremamente importante. Isso não vai mudar. Só para vocês terem uma ideia, dentro do mundo hoje, eu não estou nem falando do crescimento, tá? Estou falando dentro do mundo hoje. Isso é um T, é trilhões. Mais de 3 trilhões de dólares são pagos para pessoas que trabalham com trabalho independente. Isso aqui é muito dinheiro. Isso aqui é quase 2 vezes o PIB americano. Isso aqui tipo, dá de bandeja o PIB brasileiro. É muito dinheiro. Então significa que o mundo está caminhando para uma economia descentralizada. Uma economia onde as pessoas não precisam efetivamente representar uma organização para gerar valor para aquela organização. E cabe também a gente, como líderes, como membros da força de trabalho, levar essa discussão para as empresas, e as empresas em si, como donas do seu meio, pensar como é que eu consigo, literalmente, me conectar com esses caras aqui. Como que eu consigo fazer esse fluxo de capital ser sadio para os dois lados? E como eu comentei, isso não vai mudar. 50% hoje da força de trabalho é millennial. Até 2020, 50% das pessoas vão ser pessoas dessa nova geração. E isso aqui é meio que irreversível, porque as pessoas continuam nascendo. Né? Graças a Deus. Então, como o cenário não vai mudar, cabe a gente usar a automação que eu comentei antes para fazer isso aqui ser algo fluido. Porque com as relações de trabalho modernas, a gente vai ter muita dificuldade de fazer isso aqui acontecer. Tá? E continuando um pouco no tema, eu vou falar agora de gap de habilidades, que foi uma outra grande pesquisa que o LinkedIn fez. O que quer dizer isso? Né? Bom, eu tenho a automação de um lado, diminuindo posições e precisando de pessoas cada vez mais especializadas. Eu tenho, de outro lado, pessoas caminhando para carreiras individuais e que precisam, obviamente, se conectar com as suas organizações e adquirir conhecimento de forma independente, o que é muito sério. Tá? E, ao mesmo tempo, eu digo, as empresas colocam a mão na sua consciência e dizem, eu preciso de pessoas que têm habilidades que eu não tenho aqui dentro e eu não consigo enxergá-las no mercado. É um cenário meio caótico, né? Cada um para um lado. E a gente notou que no mundo todo isso aqui tem se acirrado. Como que o LinkedIn fez essa pesquisa? A gente pegou o território dos Estados Unidos. A gente pegou o território dos Estados Unidos e dividiu ele em várias regiões, basicamente analisando 50 mil habilidades que as pessoas precisam ter para desenvolver seus trabalhos. E não necessariamente são 50 mil tipos de trabalho. São, por exemplo, um trabalho pode ter 3 ou 4 competências ou habilidades requisitas para você realizar isso. Em 100 cidades. Tá? E por que a gente fez nos Estados Unidos primeiro? Porque, por estar lá há 14 anos, a gente literalmente tem uma penetração muito forte da força de trabalho americana. Só para vocês terem ideia, a população economicamente ativa, tipo a nossa, é de 150 milhões, a gente tem 130 milhões de membros no LinkedIn lá. Então, eu consigo ter dados estatísticos representativos do comportamento das pessoas ali. Isso aqui depois vai ser, como eu comentei, agora 3 de novembro, eu vou desdobrar isso para o resto do mundo, mas por hora a gente fala de dados americanos. Opa. Voltou. Bom, então como que eu analisei essa pesquisa? Eu peguei dentro dessas 100 cidades como ponto de controle e analisei todas as vagas que eram abertas e não fechavam nessas cidades.
Ou seja, eu peguei um determinado tempo, vi o número de vagas abertas e eu vi que essas vagas que tinham determinados requisitos ficavam mais do que o tempo da média abertas para conseguir captar essas pessoas. Percebem que automaticamente eu estou mapeando uma dificuldade de fechar essas posições, certo? E aí eu fui empilhando os montinhos. A habilidade tal, quantas vagas tem dificuldade para fechar nesse nível? Habilidade tal. Então eu fui fazendo os montinhos de habilidades para determinar quais são as habilidades que mais faltam no mundo do trabalho. Porque automaticamente, se hoje eu tenho uma habilidade que falta, essa habilidade que falta e a obtenção dela pelas pessoas e pelas empresas é o que vai ditar o futuro do trabalho. Certo? Certo até aqui? Então, o mais legal é que a gente descobriu que a primeira habilidade, a primeira que mais falta, ninguém imaginava. Vamos pensar no mundo tecnológico, pessoal. Pensa no mundo de hoje. Qual habilidade vocês acham, eu quero ouvir vocês, está em falta no mundo hoje? Mais algum palpite? Programação é um bom palpite. Você chegou muito próximo. A primeira habilidade que falta são habilidades comportamentais. Olha que coisa louca isso aqui. E a gente escuta isso no mundo corporativo desde quando a gente está fazendo graduação e no mundo corporativo. Quem nunca ouviu essa frase é boa. Você é contratado pela sua técnica, mas é demitido pelo seu comportamental. Quem nunca ouviu essa frase aqui? Quem teve um chefe bravo já escutou essa frase aí. Tá? Então, é real. E o mundo está atrás disso aqui. São 1,6 milhões de vezes em que essa habilidade foi dada como requisito e ela não estava disponível para contratação. Agora você me fala, comunicação verbal. Quase 1 milhão de vezes isso colocou. Olha que coisa incrível. E quantas pessoas a gente não conhece que falam, mas eu não gosto de falar. Sendo que é isso a maior parte da natureza humana. Você fala, você é um animal pensante e falante. Metade de você pensa e metade expõe o que você coloca. E é uma habilidade que está em falta. Gestão do tempo. Gestão do tempo, gente. Liderança, escrita. E muitas das vezes, todas essas habilidades aqui são habilidades presentes dentro do mundo corporativo e que você consegue apontar uma pessoa que tem ela muito bem. Estou errado? E você consegue apontar uma pessoa que consegue te ensinar isso aqui. Né? Então, eu não estou falando de algo extremamente difícil. Eu estou falando de algo que vai te tomar tempo, mas que você consegue correr atrás. E o futuro do trabalho está aqui. Porque, querendo ou não, essas profissões aqui, elas nunca vão deixar de existir. Eu estou falando de posições comerciais, vendas, gestão de projetos, Scrum, etc., que está bem na modernidade, né? Quem nunca ouviu falar de metodologia ágil aqui dentro. Customer Service, que é o maior tema hoje das empresas, como eu trazer um atendimento humanizado e de qualidade para o meu cliente. Acho que todas as organizações que estão no topo da relação consumidor-cliente preza por isso aqui. E são coisas, gente, que não são difíceis de você absorver. E o mais engraçado, pensando nessas skills aqui, me fala uma coisa, essas habilidades e esse cenário está ameaçado pela inteligência artificial? Não está. Porque jamais uma máquina vai conseguir construir uma relação tão humanizada quanto de um próprio ser humano. Então a relação pessoa a pessoa, ela é importante. Por mais que a gente diga, o mundo está sendo digital, as pessoas estão comprando online, eu estava até brincando com o pessoal. Você pode até comprar online, mas quando vem uma vendedora Avon te mostrar que o negócio combina melhor com a sua pele, você compra, não compra? Você compra, porque você gosta disso. O ser humano gosta de trocar informação. E a cada dia que passa, a gente tem ficado cada vez mais carente do contato humano. Então, assim como era antigamente moda algumas coisas e elas estão voltando a ser moda hoje, o contato humano que já foi moda no passado vai voltar a ser moda no futuro. Escreve o que eu estou falando. O contato humano vai ser hipster, que o pessoal gosta de falar. O contato humano vai voltar a ser extremamente importante, porque a gente se desconectou e a gente começa a ter as decepções. Eu estava contando com o pessoal, fui fazer uma compra online de um tapete. Cara, era o melhor tapete, eu achei o tapete lindo. Falei, meu Deus, vou ter um belo de um tapete para minha filha poder andar em cima do tapete. Eu te criei maior expectativa. Olhei as dimensões do tapete, desenhei minha sala, engenheiro, né? Desenhei, coloquei o tapete ali. Quando chegou, o tapete era 3 vezes menor do que eu queria. Aí eu olhei aquele tapete e falei, bom, usei de tapete de banheiro, a gente não pode perder o dinheiro, não é verdade?
Mas olha só, o tanto que eu desconecto a realidade percebida do que eu realmente busco. Isso pode acontecer em N coisas dentro da vida. Em relacionamento, em coisas que você compra, em consumo, etc. Tá? E... voltei. Para frente. Aqui. A inteligência emocional, então, se torna a maior ferramenta. A inteligência emocional se torna o divisor de águas do profissional moderno. Então, saber ouvir, saber falar e saber se comunicar é extremamente importante para o profissional do futuro e do profissional de hoje. E o LinkedIn, dentro desse contexto, ele consegue agregar vocês como plataforma, porque é um lugar onde você pode exercitar de forma segura sua zona de influência. É onde você pode se posicionar e testar como que você está em relação ao relacionamento humano. Como que você consegue expor suas ideias, como que você consegue expor seus conhecimentos, como que você consegue interagir com o conteúdo e criar pontes que vão durar para a vida toda. Que esse é o principal objetivo do LinkedIn, conectar pessoas. E sabendo que esse aqui é o divisor de águas, vocês vão ter um lugar seguro, um lugar que não tem polaridade, né? A gente está num momento acirrado que não está dando para abrir Facebook mais, porque senão alguém te enforca do outro lado. E ali não, ali é um ambiente seguro, ali você pode ter uma opinião, principalmente voltada para o lado do trabalho, e que você consegue testar isso aqui. E literalmente, através de várias coisas que a gente lançou agora, por exemplo, não sei se vocês notaram, o LinkedIn agora oferece uma área de mentoria, onde você consegue se elencar, por exemplo, para receber mentoria sobre isso aqui, cara. Ou sobre um cara que tem habilidades de gestão de tempo, que você colocar lá que você quer melhorar, o LinkedIn te conecta com pessoas que voluntariamente vão te trazer uma gota de conhecimento, que vão te melhorar. Então significa que aqui nesse tema, eu estou dizendo que existe saída, e uma saída muito agradável. E isso muito está relacionado como o usuário percebe a rede e como ele se percebe dentro desse cenário de trabalho que eu estou colocando, que é bem complexo. Tá? E agora, a segunda habilidade. Está muito no que vocês falaram. Isso aqui eu ia falar sobre aprendizado, mas eu vou pular. Eu mudei de ideia. As pessoas mudam de ideia. Segunda rol de habilidades que são importantes, é lógico, óbvio e evidente, habilidades de tecnologia. Tá? Isso aqui, nesse ponto, a gente tem questões complexas porque a gente exige uma grade de formação um pouco maior. Eu não estou falando de formação superior, mas eu estou falando de uma formação mais especializada. Tá? Então, eu preciso de pessoas que têm vontade, por exemplo, de trabalhar. Isso são 1.100.000 pessoas, habilidades faltantes. Eu estou falando de 230.000 habilidades de desenvolvimento que precisam ser colocadas dentro das empresas, etc. Então, isso aqui tudo é o que a gente chama de mundo moderno hoje. Então, isso aqui confirmo o que vocês colocaram como primeiro, tá? A gente está em segundo. E são habilidades que estão crescendo principalmente no Brasil. Quando a gente pensa em mercado americano, tanto por conta do Vale do Silício e por conta das grandes organizações que permeiam aquele país, a gente já tem um berço mais fervoroso de formação de profissionais nessa área. Quando a gente fala de um país emergente que está fazendo um bom trabalho, tá, gente? O Brasil está fazendo um bom trabalho para gerar tecnologia, para construir um ambiente empreendedor legal. Isso, eu estou vendo N iniciativas em vários lugares. Tem o Uber Hub aqui também, que está fazendo um excelente trabalho. Então, a gente está cumprindo o nosso papel. No entanto, a gente está correndo atrás do prejuízo agora. Faculdades de tecnologia voltadas para programação, para skills de coding, etc., começaram no Brasil com força total há 4 anos atrás. Acho que ninguém consegue me contrariar isso. E pensando no mundo do trabalho, 4 anos é nada. Tipo, eu estou dizendo que a gente está literalmente engatinhando. Tá? E o que acontece quando você junta pessoas que estão tentando se formar e seguir por um método educacional tradicional e um mercado que precisa desses caras para ontem? Não dá para esperar. Eu não consigo esperar esse cara terminar todo um ensino tradicional, 4 anos, 5 anos de formação, para ele ficar pronto. Não deu. Para ocupar que posições? Desenvolvedores, testadores, arquitetos de soluções e N outras posições que permeiam esse lugar. E não só isso, pessoas que literalmente podem trabalhar, por exemplo, dentro de um RH, dentro de uma área administrativa, através de metodologias ágeis. Eu não estou dizendo que isso aqui é só para programar, cara. Eu estou dizendo que, como o mundo hoje é um mundo virtual e precisa de velocidade, esses caras têm que ter essa habilidade para eu conseguir, literalmente, moldar o meu ambiente corporativo para ele ser mais ágil. E quando eu falo disso aqui, dá um receio. Estou errado, Tiara? É difícil? É muito difícil, mas só que existe, dentro desse cenário, uma luz no fim do túnel.
Isso aqui foi eu que fiz, um túnel. Ficou bom? O maior orgulho dessa apresentação, cara. Existe luz do fim do túnel porque 3 coisas as empresas estão fazendo, e fica aqui como uma dica para vocês, plateia, para vocês fazerem com vocês mesmos e as empresas, abrirem a cabeça em trazer essas pessoas, porque isso pode ser sim a solução do problema. Obviamente é uma solução que é um pouco mais complexa do que simplesmente eu falar aqui, mas que é uma solução para esse paradigma. E a primeira delas é fonte não tradicional. O ser humano, dos últimos 40 anos para cá, está muito impelido a fazer o ensino tradicional. Ensino tradicional é ciências da computação, arquitetura, engenharia, administração e blá, blá, blá. Sendo que, para você ganhar agilidade, cara, talvez metade daquela grade ou até mais você não use. Eu sou engenheiro mecânico. Mano, me diz o que eu estou usando treliça aqui nessa palestra. Não estou. Cálculo 4, menos. Eu sei somar, isso é importante, mas eu não uso o que eu aprendi. E você me diz, sempre se arrepende de ter feito engenharia? Não, porque me deu senso crítico, mas talvez se eu tivesse feito um ensino diferente lá atrás, eu seria a mesma coisa hoje. Porque o que me faz ser funcionário do LinkedIn, isso eu posso trazer como testemunho de como a gente contrata, é a habilidade comportamental, pura e simples. A formação do LinkedIn nunca foi tão relevante. Por quê? Porque as pessoas carregam dentro de si uma carga comportamental que faz ela ser um bom gerente de relacionamento, que faz ela ser um bom SD, né, o desenvolvedor de negócios, que faz ela ser um bom programador, e etc. Então, as fontes tradicionais, elas não dão vazão, por quê? Porque elas são quadradas, cara. Elas esperam, ela tem a prova, ela tem que testar, e o cara vai ter que voltar, e ele reprova. Cara, tem coisa mais demodê do que prova. Prova, cara. Como assim? E, ao mesmo tempo, um monte de academia, de desenvolvimento de software, etc., vem mostrando que isso pode ser totalmente diferente. Poxa, eu aprender construindo um negócio, eu aprender desenvolvendo uma solução, onde você literalmente bota a mão naquilo que você produziu. Então, fontes não tradicionais estão alimentando empresas gigantes de mercado. Eu estou falando que Microsoft, Salesforce, Apple, Dropbox, Pinterest e um monte delas estão literalmente contratando pessoas de fontes não tradicionais. E se ela não consegue, ela vai lá e forma em fontes não tradicionais. Eu não estou nem falando dela melhorar a própria força de trabalho, que é o próximo ponto. Eu estou falando dela saber que ela precisa buscar pessoas de fontes não tradicionais e estar aberta. De falar, não preciso de um cara de Harvard para fazer isso aqui. Eu preciso de um cara que entenda de fazer isso aqui. A mesma coisa, eu não preciso de um barista para fazer um café. Eu preciso do café. Então, isso aqui é a modernidade. Aí você me pergunta, falta força de trabalho para esses caras? Nunca. Porque esses caras têm 2 coisas. Uma mentalidade de mudança, um drive, um mindset de mudança fudido, que os caras pensam e falam, legal, eu preciso disso, então vamos fazer. Deixa eu destruir meu conceito e reconstruir. Não é à toa que essas aqui são as empresas mais valiosas do mundo hoje, as 2 primeiras principalmente. Já passou o trilhão aí. Tá? Então eles conseguem, primeiro, se reinventar de uma maneira legal. E isso acho que é a parte fundamental. E, além disso, eles conseguem criar uma marca que mostra para as pessoas que eles fazem isso, que é o segundo ponto. Não adianta eu querer contratar de fontes não tradicionais se eu não for atrativo. Então, é a empresa voltar para si mesma e pensar como que eu posso ser atrativo para esse talento não tradicional e para o tradicional também. Como que as pessoas podem me pensar como uma empresa e literalmente, abandonar as suas carreiras em outros lugares para vir aqui construir o futuro comigo. Então, isso é muito legal. Além das fontes não tradicionais, eu estou falando também da respecialização. E eu vou ter um número muito legal para falar de respecialização. Mais de 65% das empresas, numa pesquisa que o Fórum Econômico Mundial fez, estão dispostas a reespecializar a sua força de trabalho. Imagina só, eu estou vendo que inteligência artificial vai entrar, estou vendo que o trabalho independente é importante, eu estou percebendo que eu tenho um monte de gap de habilidade. Eu vou ficar parado para contratar essas pessoas e demitir as que não têm? Ou é mais fácil eu parar para pensar e fazer um belo de uma seleção dentro da empresa das pessoas que têm a habilidade comportamental que eu quero e eu literalmente dou o ensinamento para eles do que eu preciso que ele faça? 65% das empresas do Fórum Econômico Mundial disseram que vão trabalhar reskilling. Ou seja, treinamento e desenvolvimento é futuro. Treinamento e desenvolvimento, mudar paradigma e transformar as pessoas naquele trabalhador do futuro é uma obrigação das corporações. E o pior, não é só das corporações, é de vocês.
Porque se vocês estão vendo o cenário e vocês não buscam essa reespecialização, cara, vocês vão ficar para trás. Eu não quero ser o cara que traz a má notícia, mas se você ficar parado, bicho, você vai ficar. Porque o mundo anda. Hoje as coisas mudam assim, em ritmo acelerado. Cara, 20 anos atrás a gente tinha de currículo em papel. Hoje não existe mais currículo em papel, existe LinkedIn. Tudo mudou. Então, se você não anda, se você não tenta mudar, se você não tenta buscar suas competências e se reespecializar para esse novo mundo, e literalmente expor como que você tem feito isso, você vai ficar para trás, porque o mundo não vai parar para você. Tipo, no máximo ele vai falar, por favor, desce, próximo ponto e vaza. Tá? E acho que o terceiro ponto da luz do fim do túnel dentro dessas habilidades, que serve tanto para vocês quanto para as empresas, é o propósito. Né? Hoje, quanto mais tempo passa, mais empresas de propósito a gente busca. Toda empresa ela busca um propósito maior que consegue unir todas as pessoas para gerar um trabalho com consciência. O propósito une o trabalhador independente. O propósito une o cara que serve a inteligência artificial. O propósito une as pessoas com habilidades específicas para construir a empresa do futuro. Se eu sei que as pessoas hoje vivem muito mais de propósito do que viviam há 20 anos atrás, antigamente tinha aquele cara que trabalhava ali, você lembra aquele cara que parecia? O contador ali, tipo, esperando a hora, deu 5 horas, a caneta cai. Cara, hoje eu vejo nos meus clientes um cenário totalmente diferente. O cara que veste a camisa, cara, que fala, legal, eu preciso fazer isso acontecer, que junta com os colegas, que busca a solução. E esses caras só fazem isso em empresas que têm propósito. Porque as pessoas precisam de um norte verdadeiro. A gente precisa buscar esse norte verdadeiro. E sabendo que hoje o propósito ele é importante, o why, o porquê das coisas ele é importante, é muito importante também a gente mapear o porquê que a gente tem propósito. E cobrar das nossas empresas, legal, cara, qual que é o meu propósito aqui? Me traz propósito, para que eu consiga ter, desculpa a expressão, tesão de me reespecializar, de aprender, porque sem propósito, nada daquilo que eu falei daqui para trás vai acontecer. Deixa eu tomar uma água aqui. Obrigado. Ou eu falo, né? Tá rápido? Estou falando muito rápido? Beleza. Então, sabendo disso, sabendo que o mundo gira em torno de propósito, eu vou falar do LinkedIn como vitrine, colocando o nosso propósito como ponto de partida. O objetivo do LinkedIn é criar oportunidades para toda a força de trabalho do mundo. Esse é o nosso propósito. Hoje, quando eu sento e acordo, deixo a minha filha em casa, pego o meu carro, ando 40 minutos e vou para o LinkedIn, eu penso nisso aqui. Que quando eu chego no meu escritório, quando eu converso com os meus clientes, por mais que eu esteja vendendo uma solução de contratação onde eles vão trazer gente para trabalhar na sua empresa, eu estou afetando a vida de um monte de gente. Quando eu vejo que o time da Tiara contratou 40, 50, 60, 100, 120 pessoas com a minha solução, eu sei que eu mudei a vida de 120 pessoas. Esse é um grande propósito. E sabendo que o propósito do LinkedIn é criar oportunidade econômica, eu não posso pensar que isso é só vaga. Eu posso ter uma pessoa que descobre um novo cliente no LinkedIn. Isso acontece muito. 30% dos membros do LinkedIn já fecharam um negócio pelo LinkedIn. Não é um número legal? 30%. Se eu for considerar que a minha rede tem 600 milhões de pessoas, que eu vou falar agora, eu estou dizendo que o LinkedIn hoje é a maior plataforma de venda B2B do mundo. Com esse número que eu acabei de falar. Isso é legal, por quê? Porque isso é verdade. E da mesma forma, a oportunidade não significa só o trabalho e o negócio, significa um aprendizado, aquela chance de vocês aprenderem algo novo todo dia, que é o que eu vou falar mais para frente. Então, o objetivo do LinkedIn, no final das contas, é conectar pessoas com pessoas e pessoas com empresas. Para que a gente consiga, através dessa dinâmica linda aqui, construir, que é o nosso grande plano final, um gráfico econômico. O LinkedIn busca, no final das contas, entender todas as relações de trabalho e pessoais no mundo do trabalho e construir um mapa de para onde o fluxo de conhecimento vai, para onde vão as pessoas, como que o trabalho flui de região para região do mundo, de habilidade para habilidade, para que eu consiga ajudar empresas, governos,
associações de cidadãos, associações de classe, e entender qual que é o papel dele no cenário do mapa do trabalho no mundo. Isso aqui é de uma complexidade imensa. Se vocês imaginarem a quantidade de dados necessários para fazer esse tipo de coisa, de conectar essas 6 coisas, que são as pessoas, as suas empresas, o trabalho, suas instituições de ensino, os seus conhecimentos e as vagas que permeiam esse meio, num mapa digital de como funciona o trabalho, isso aqui é uma quantidade de dados absurda para fazer. E isso só é possível através de vocês, membros. Porque se o LinkedIn não tiver um membro dando o norte da rede social, entendendo que o LinkedIn, sim, é esse canal para a construção de carreira, e que vocês veem sentido nisso aqui, nada faz sentido para a gente. Então, hoje, a vitrine virtual são vocês, e a gente aplaude vocês todos os dias. E se eu quero começar a falar disso, eu queria muito agradecer e pedir uma salva de palmas para vocês, usuários, porque vocês que constroem o LinkedIn hoje permitem que esse sonho do gráfico econômico, que vai mudar a vida de muita gente, seja uma realidade. Então, por favor. E os números, gente, são impressionantes. Se vocês forem olhar, eu estou falando de quase 600 milhões de membros. Eu estou falando de mais de 26 milhões de empresas. Olha isso aqui é 1 milhão. 26 milhões de empresas. Empresas individuais, de 10, de 20, de 200, de 500 mil pessoas que a gente tem, empresas desse tamanho. 20 milhões de vagas abertas no LinkedIn hoje. No mundo. Olha isso aqui. Coisa absurda. Mais de 50 mil habilidades mapeadas dentro da nossa rede, 60 mil instituições de ensino e impressionantes quase 250 bilhões de trechos de informação circulando na rede todo ano. Isso aqui, cara, é um volume de dados absurdo. E isso aqui é o que faz o LinkedIn ser a rede social e a vitrine de vocês. Porque sem informação não existe exposição. Não adianta ter perfil no LinkedIn sem cultivar relacionamento. Não faz o mínimo sentido. O LinkedIn, ele não é um currículo. Se você entrou no LinkedIn achando que o LinkedIn é currículo e um site para procurar emprego, cara, sai. Porque não é. O LinkedIn é muito mais do que isso. O LinkedIn é a sua oportunidade, como eu comentei antes, conectar o seu ímpeto pelo saber com pessoas que sabem. Conectar a sua vontade de criar uma carreira de significado e de propósito com alguém que te oferece essa carreira. É a chance que eu tenho de literalmente expor as minhas ideias e ser respeitado por elas num ambiente controlado, onde as pessoas tendem a respeitar você. É você sentir que o teu propósito está sendo realizado. É você entrar, e eu adoro essa frase, sair melhor do que você entrou. O LinkedIn está em aplicativo, está em desktop, e isso é muito legal. A facilidade do acesso. Você puxa o celular, entra. Eu te garanto, se vocês construíram uma rede da maneira correta, que é o que eu vou falar agora, você vai dar 2 passadas de tela, você vai achar alguma coisa interessante para ler. E você vai ler. E você vai sair melhor do que você entrou. Esse é o incremento de conhecimento que a gente faz para poder literalmente encurtar aquele gap de habilidade. Então, a gente vive aquele sonho de criar oportunidade econômica para a força de trabalho através das ferramentas que a gente dá na rede social para que vocês consigam fazer isso todo dia. Só que, obviamente, por conta da capilaridade, eu não posso chegar para todo mundo, te dar um chacoalhão e falar, faz, mano! Mas é através de um evento como esse que eu tenho a oportunidade de abrir isso para vocês e dizer, façam, tá ali. Tá? E cultivar relacionamento, gente, não é cultivar conexão. LinkedIn não é fazendinha feliz. Tá? LinkedIn é uma rede de relacionamento de confiança. Se você não conhece alguém no LinkedIn, você vai adicionar essa pessoa? Sim, não e não depende. Não existe depende. Não. Por quê? Porque você não vai se conectar com ela da maneira que tem que ser feita. Por exemplo, eu vou assim, me citar. Transformação digital, eu me transformei nisso. Eu era headhunter. Eu entrevistei 1.400 pessoas de vendas na minha carreira. Agora você imagina, se eu entrevistei 1.400, quantas pessoas eu devo ter me conectado para marcar essas 1.400 entrevistas? Então, meu LinkedIn tem uma infinidade de gente que eu nunca vou conhecer na vida, cara. E que tem opiniões que não me interessam, de verdade. E que tem pontos de vista que não me interessam. E que tem hábitos, comportamentos que também não me interessam. Hábitos autodestrutivos, de reclamação, energia baixa. Quem nunca viu isso no LinkedIn?
Quem nunca viu isso no Facebook? Quem nunca viu isso na vida? Às vezes você até se pergunta, cara, o que eu estou fazendo perto dessa pessoa, velho? Só me joga para trás. E, infelizmente, num país que a gente não teve muita sorte, a gente está com 14 milhões de desempregados, o que você vê dentro do LinkedIn de alguém que foi um ex-headhunter é o famoso muro das lamentações. Então, hoje, para eu conseguir aproveitar o meu LinkedIn de maneira íntegra e, literalmente, cultivar os meus relacionamentos, eu tenho que encontrar posts relevantes de quem me importa no meio de um monte de coisa que não me interessa. Isso é literalmente procurar ouro na Serra Pelada. Já acabou o ouro, mas eu tenho que ficar ali o dia inteiro garimpando alguma coisa interessante. Agora pensa, se eu tivesse uma rede de não 6 mil pessoas, mas 500 pessoas, que são relevantes para mim, onde eu vejo a opinião dessas 500 pessoas e tudo que está ali é o suco bruto daquilo que eu quero ouvir. E eu consigo perceber que um cara compartilhou um artigo que é interessante para mim, e para ele eu falo, putz, cara, legal aquele artigo, vamos discutir? Aí eu marco um café. Aí eu falo do artigo, a gente troca ideia, pode começar um negócio, pode começar uma parceria, pode ser... Consegue perceber o tanto que muita conexão nada a ver te prejudica? E não apenas. Por exemplo, eu dou muito aconselhamento de carreira, eu faço muita palestra como essa aqui em empresas de outplacement. Hoje tem muita gente desempregada, é uma maneira de eu, pessoalmente, ajudar pessoas que precisam. Grande reclamação das pessoas é, eu não consigo trabalho no LinkedIn, as pessoas não me respondem. Bicho, você se fez ouvido? Antes de você precisar se estabelecer uma conexão de verdade, você tem uma rede que consegue te referenciar. O LinkedIn tem uma função, vocês já devem ter visto, você consegue pedir para uma pessoa te apresentar para outra. Quem já viu isso aqui, levanta a mão. Ótimo. Só que muitas das vezes, e eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês, vou pegar bem no coraçãozinho de vocês. Vocês falam, mas eu não conheço essa pessoa para me apresentar. Quem nunca? Tipo, vai lá ver vínculo entre você e a outra pessoa, a pessoa do meio você não conhece. Como é que você pede indicação para alguém que você não conhece, mano? Não tem jeito? Então, se você tivesse conexões relevantes, essa ferramenta ia funcionar de uma maneira primorosa. E aí você me fala, mas ia ser pouca gente, mas ia ser pouca gente relevante. Você ia ter controle sobre o tamanho da sua abrangência social. Por quê? Porque você sabe que aquelas pessoas vão te dar conexões relevantes. E aí, na hora que você precisa de um trabalho, você sabe que você conhece o José, que o José conhece a Mariana do RH e que ele realmente pode te indicar. E aí você não fica desempregado, porque você foi ouvido. Porque as pessoas sabem quem é você, sabem a sua opinião. Faz sentido a minha visão do cultivar relacionamento dentro do LinkedIn? Eu sei que é um puta banho de água fria, porque eu tenho certeza que nessa plateia, toda plateia tem até o cara que coloca o número de conexões que tem no nome do perfil, né? Mas eu acho que isso é uma reeducação porque dá tempo. Vocês não são headhunters, com exceção da RH. Vocês já meio que se ferraram, vocês faziam isso. Deles não responderem. Então, vocês meio que dançaram. Mas quem não é headhunter, quem não trabalha buscando pessoas, dá tempo ainda. Dá tempo de se reforçar. E eu vou ensinar uma segunda manha. Gerenciar a reputação. Por exemplo, sabendo que vocês têm uma rede, putz, e passou o tempo de eu colocar só conexões que me interessam, a segunda maneira de você conseguir contornar isso que você já fez é ser conhecido pelas pessoas que você não conhece e que conhecem. Porque dessa forma, as pessoas vão passar a te procurar com temas que são relevantes para vocês, mas de maneira proativa. É como se você fizesse uma coisa que no marketing a gente chama de inbound. Se eu tenho um público abrangente e eu, infelizmente, não consigo filtrar meu público abrangente, eu trago para eles o meu conhecimento, a minha vivência, a minha experiência, para que as pessoas que se reconhecem com um tema que para mim também é interessante, me procurem. E dessa forma você consegue fazer um filtro secundário em cima das pessoas que estão ali. Faz sentido a ideia que eu estou colocando? E gerenciar a reputação começa a partir do comentário e do compartilhamento. As pessoas hoje elas não têm ideia dentro do LinkedIn da consequência de compartilhar um post. Acho que poucos têm. Vocês sabiam que toda vez que vocês compartilham um post, isso vai para o feed de quem segue vocês também? Eu não estou dizendo compartilhar, estou dizendo like. Tipo, eu gostei de um conteúdo. As pessoas sabem o que você gosta no LinkedIn. E isso cria um arcabouço de referência de que alguém que está pensando em te contratar vai olhar o que você gosta, velho. E aí, se você foi, curtiu, ou comentou, ou buscou alguma coisa nada a ver, ou que é moralmente questionável, etc., as pessoas vão saber. E aí as pessoas vão saber e elas vão te isolar. Funciona assim. Então, a gestão da reputação é viver, uma frase que meu pai me fala muito, viver de propósito. Você está dentro de uma rede social profissional, certo?
Porque o objetivo é fazer relacionamento. Cara, pensa 2 vezes nas coisas que você compartilha, nas coisas que você curte. Isso até na vida social. Você não pode dizer para sua sogra que ela é chata. Eu não falo isso para minha sogra. Tá gravando? Você não pode fazer isso porque existe um negócio que funciona, uma barreira para fazer isso. Da mesma forma que você não pode sair ofendendo um coleguinha no LinkedIn. E eu estou vendo isso demais, gente. Eu estou falando isso porque eu estou vendo isso demais. Pelo amor de Deus, onde as pessoas estão com a cabeça. Graças a Deus, a guerra Andrade e Bolsonaro tá meio distante do LinkedIn, mas está começando e para, velho. Eu falo Andrade porque tipo, o cara tem maior cara de Andrade, né? Mas se abstenha de temas polêmicos. Gerencia a sua reputação de uma maneira onde as pessoas vão olhar para você e falar, putz, o cara tem uma reputação ilibada, o cara é um exemplo. Dessa forma, você vai conseguir se aproximar das pessoas. E dessa forma, você vai conseguir criar essa conexão com as pessoas que literalmente se identificam com você. Outra coisa legal do LinkedIn é falar de desenvolvimento pessoal. Aquilo que eu estava falando sobre o gap de conhecimento. E dentro do LinkedIn, dentro do hall de coisas que você pode fazer ali, tipo achar a vaga certa, cultivar relacionamento, que é o que eu falei, a parte mais importante para mim é essa aqui. Informar e ser informado. Isso, para mim, é o que faz do LinkedIn a rede mais linda e especial que ela é para mim. Porque aqui dentro, eu tenho a oportunidade de seguir o conteúdo que me interessa. Aí você me pergunta como. Não sei se vocês perceberam, agora o LinkedIn ativou o recurso de hashtag, assim como qualquer outra rede social. Todo mundo sabe? E vocês sabiam que dá para seguir uma hashtag? Todo mundo sabia? Nossa, estou chovendo molhado. Hoje, por exemplo, como o tema dessa palestra está dentro de um hall de palestras sobre futurismo, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn e busquei a hashtag futurismo. Se você for olhar, tem um monte de artigo que está vinculado ali, o futurismo como tema. E eu consigo seguir aquele tema. Então, se você tem uma rede, assim como eu, com um monte de gente nada a ver, pelo menos eu consigo seguir temas tudo a ver. Então, eu estou conseguindo circular pelo segundo modo a maneira de eu aprender com o LinkedIn, porque eu consigo dizer para ele, cara, eu quero ser sobre esse tema. Além disso, a gente tem um segundo recurso, que é os influencers. Quem já ouviu falar? Que são pessoas que conseguiram vencer na vida e que têm coisas para ensinar para a gente. Se você segue eles, os temas que estão referentes desses influencers, eles começam a vir pipocar mais na sua linha do tempo. E isso é muito legal, porque se você seguir a hashtag e seguir os influencers que te interessam, você tem literalmente um jornal todo dia. Outra coisa muito legal do LinkedIn, e que pouca gente usa, é o grupo. Quantas pessoas usam grupos aqui do LinkedIn com frequência? Tá vendo? Pouca gente. E é legal porque o grupo do LinkedIn, diferente de outros grupos, você consegue pedir, por exemplo, para receber um relatório semanal do grupo. Se no grupo as pessoas normalmente tendem a falar temas relevantes, um jornal semanal de um grupo é um jornal sobre a informação que você precisa de um determinado tema. Por exemplo, eu faço parte do grupo de inovação. Cara, é tão legal abrir o meu jornal semanal do grupo de inovação, porque as 5 primeiras discussões são muito relevantes. Tem muita coisa bacana. E tem grupo de inovação. Por exemplo, eu faço parte do grupo de gestores de RH, porque afinal de contas é o meu público, é o meu povo. Se eu não souber sobre o tema, eu estou ferrado. Eu faço parte do grupo dos engenheiros, por mais incrível que pareça, porque eu gosto de ver o pessoal sofrer. É maldade, né? Então, eu faço parte de um monte de grupo. E isso é legal, porque quando chega o relatório semanal, eu leio, cara, eu aprendo muita coisa. E, por exemplo, dentro desse mundo de transformação, metodologias ágeis, etc., você consegue se informar de um tema que muda. De um tema que toda hora está recebendo cada vez mais informação. Então, essa questão do hashtag, grupos e influencers, cara, é um negócio que vocês têm que literalmente fazer uma curadoria sobre esse conteúdo, que vocês vão otimizar e explodir o uso do LinkedIn para vocês. Além disso, artigos. Quem aqui já publicou algum artigo no LinkedIn? Galera, não existe maneira mais natural e bacana e edificadora do que vocês escreverem sobre aquilo que vocês conhecem. Quando você publica um artigo, por mais que pouca gente viu, você não sabe como é legal você colocar a sua ideia num papel. Eu, particularmente, tenho mó tesão de colocar ideias em papel. Porque você fala, caralho, eu tive a habilidade de escrever, eu sou engenheiro, no meu caso específico. Mas é legal porque você tem a oportunidade de abrir as portas do teu mundo de conhecimento para as pessoas que estão do outro lado e que nunca nem ouviram falar da sua forma de pensar. Então,
façam isso aqui. Até porque, no futuro próximo, vocês podem ser, inclusive, elencados para o teu artigo estar presente numa página da Algar, numa página de algum lugar. Então, isso é legal para vocês, como vitrine pessoal. Eu tenho N clientes, por exemplo, aqui dentro de Uberlândia, um que faz isso muito é a Zup, que pega artigo dos colaboradores e coloca na página deles. Olha que legal. Não é uma forma de eu reconhecer o conhecimento e trazer pessoas que têm aquele conhecimento para perto? Então, a plataforma de artigo aqui é talvez uma das coisas menos utilizadas pelo brasileiro e que deveria ser uma das mais utilizadas pelo brasileiro. Porque escrever textão no Facebook, todo mundo escreve. Mas escrever textão relevante no LinkedIn, pouca gente faz. E é aí que você mostra efetivamente aquilo que você sabe. Tá? Pessoal, teoricamente tinha que ter um slide preto aqui. Eu não coloquei. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido relevante. Eu acho que isso trouxe bem do meu coração o mastigado do que eu acredito que a rede social a qual eu trabalho representa para as pessoas e para o futuro do trabalho. E eu queria chamar a atenção para vocês para 3 de novembro. Lembra, o grande estudo sobre a força de trabalho vai ser lançado nessa data. Quem tiver interesse pode me seguir, que isso vai ser feito em tempo real, vai ter um grande jantar sobre isso, vai ser bem colocado na mídia. E esse estudo, muito provavelmente, pode guiar muito aprendizado para vocês, para que vocês consigam se preparar e, literalmente, exercitar o LinkedIn para que ele seja, de fato, conexão sem fronteira para vocês. Obrigado, pessoal.